E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. E hoje, quarta-feira, não é diferente, né? Hoje, quarta-feira, é o nosso dia de bate-papo com os missionários da Rede 3, ou melhor, da Junta de Missões, claro. Aqui na Rede 316, os nossos missionários sempre passam por aqui para estar compartilhando com a gente um pouco das suas experiências, né? Falando um pouco aqueles que estão indecisos, aos voluntários, aqueles que querem, de repente, fazer algum trabalho nesse sentido e encontra-se ainda indeciso, com medo, algumas coisas nesse sentido, e sempre a gente traz aqui um missionário para mostrar para você o quão é maravilhoso, gostoso, apesar de todas as dificuldades que às vezes muitos deles encontram, se não a maioria, né? Mas tem sim os seus momentos de retorno, que é o que acredito que mais motiva, é o gás, é o combustível desses missionários que sempre passam por aqui. Não é isso, meu amigo Júnior? Bom dia, querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na Rede 316. Obrigado pela tua participação, desde já agradecemos em nome de toda a equipe da Rede. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elber, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa rádio maravilhosa, direto de Afuá, no Pará. Olha só, Afuá fica onde, meu irmão, aí no Pará, que eu não tinha ouvido falar ainda desse Afuá? Então, Elber, o Afuá é uma ilha. Sim. O acesso para cá é somente por barco. Eita. E ela fica no extremo norte do Pará. O acesso, apesar de fazer parte do estado do Pará, o acesso é por Macapá. Você desce no aeroporto de Macapá e é mais rápido, né? Você vir de barco através de Macapá. Certo. E você é de onde? Você é do Pará mesmo, não? Não. Na verdade, eu sou meio cigano. Eu sou um capixaba, eu sou do Espírito Santo. Sim. Só que a minha esposa, ela é de Goiânia. Sim. E eu estava morando os últimos 4 anos em Goiânia, quando nós recebemos o convite, o chamado do Senhor também, para vir aqui para Afuá. Então, eu sou um capixaba que estava morando em Goiânia e agora sou cidadão afuense. Pronto, então tá aí, tá certo. Hoje o nosso bate-papo, querido, para você que tá ligado com a gente aqui na Rede 316, nosso bate-papo é com o missionário José Carlos Loureiro Duarte Júnior, né? Para os íntimos, Júnior mesmo, né? Mais conhecido aí. E ele é membro da Igreja Batista em Jardim Atlântico, em Goiânia. Está enganjado atualmente no projeto Radical Surdos, olha só que bacana, né? E está atuando no norte do país, mais especificamente lá em Afuá, como ele já falou aí, uma ilha, né, que tem aí no estado do Pará. Aliás, aí são muitas ilhas. Você já conhecia o Pará antes, ô Júnior? Não. O norte eu não conhecia, né? Mas foi muito agradável conhecer. Aqui a ilha, ela é bem bonita, né? É muito agradável. Só para questão de curiosidade, né, Welber, sua e também dos nossos ouvintes, Afuá ela é conhecida como a Veneza Marajoara, porque ela é toda construída sobre palafitas. Que legal. Então, e tem alguns períodos do ano e no mês também que as águas sobem e entra literalmente dentro da cidade. Pronto, e aí todo mundo, em vez de carro, anda de canoinha, barquinho e... Sim, então, essa é uma outra particularidade. Sim. Aqui não existe veículo automotor. Eita. Ou é bicicleta ou através das suas pernas que você vai ter que se locomover. Tem quantos habitantes mais ou menos aí em Afuá? Você já sabe disso ou não? Sim. Hoje fica em torno de 35 a 40 mil habitantes aqui a ilha. Eita, 35 a 40 mil habitantes? Então é grande, isso, né? Eu achei... É bem grande também assim, porque aí ele já conta um pouco a região ribeirinha. Sim. Alguns moradores que moram em torno da ilha, né? É um pouquinho mais afastado, mas fazendo parte do município de Afuá. Então está em torno dessa população. E a comida paraense já se ambientalizou aí com a comida paraense ou não? Se bem que aí é muito peixe, né? Aqui é muito peixe, muito camarão. Assim, eu vou deixar o pessoal aí, você, não sei de qual cidade você está falando, não sei se é de Brasília. Sim. Né? Como eu sou aí de Goiânia, eu fico fazendo inveja no pessoal. Aqui o camarão você compra a R$10, a R$9, R$8. Meu Deus. Açaí. Então é muito peixe.
Nossa, açaí a gente já não consegue viver mais sem. Aqui todo dia, praticamente, é a nossa janta, o açaí puro, batido. Meu Deus do céu, Jesus. Deixa eu te contar um segredo, Júnior. Eu sou de eu tô falando de Brasília, né? Eu moro em Brasília já há 27, sei lá, deixa eu ver, 20 nada, tem 30 anos que eu moro em Brasília já, né? Então, só que eu sou de Castanhal, Pará, né? Eu sou daí do Pará, meus pais inclusive ainda moram aí, né? Meus irmãos, são todos aí do Pará, né? De Castanhal, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, fica pertinho de Belém, né? A 60 quilômetros antes de Belém ali, se você for de carro, você passa por lá. E então assim, tudo isso que você tá falando aí, meu irmão, pra eu que sou da terra, então você imagina como é que eu me sinto aqui. Mas aqui é muito assim, é muito, pelo menos eu conheço mais agora, né? Macapá, sim, que sempre às vezes a gente tem que estar indo, e sim, Afuá. Agora Belém eu vou estar conhecendo agora no final de outubro, que eu vou estar indo fazer um treinamento lá. Vou passar uma semana lá e eu vou ter o privilégio de conhecer Belém também. Mas Belém faz tanto frio quanto aí em Afuá, é tranquilo. Eu imagino aqui o frio, porque, Elber, você já sabe, né, que aqui do lado de cá só existe 2 estações do ano. 2 estações. Inverno e verão. E verão, exatamente. E o inverno é por causa da chuva, mas que fica em torno de 30, 35 graus a temperatura. É verdade. Legal demais. Mas me diz uma coisa, Júnior, você já é missionário há quanto tempo? Você tá aí em Afuá, você tá há 4 anos, né? Mas você já era missionário antes ou não? Não. Eu estava em Goiânia há 4 anos, morando com minha esposa, né? Que a gente tinha voltado do Espírito Santo para lá. Sim. E, na verdade, aqui em Afuá nós estamos desde janeiro. Eu sou um missionário novo em todos os sentidos, em todas as experiências. Então a gente está atuando, entramos para a Junta de Missões Nacionais agora em janeiro. Certo. E dia 7 de janeiro a gente chegou aqui em Afuá para dar continuidade ao projeto Radical Surdos, que já existe aqui desde 2018. Que bacana. E por que Afuá, meu irmão? Me conta aí. Elber, eu e minha esposa, desde quando nós nos conhecemos, quando a gente namorava, ela em Goiânia e eu em Vitória, ela falava, olha, um dia nós vamos ser um casal missionário, um dia nós vamos sair e trabalhar. E eu sempre tive, né, o desejo, eu sou filho de pastor, irmão de pastor, e desde cedo esse universo de missões foi algo presente na minha vida. E só que, infelizmente, às vezes a gente vai colocando outras coisas na frente. Mas eu sempre fui muito ativo na igreja. Certo. Sempre trabalhei muito na parte de evangelismo, de missões. E em Goiânia eu estava trabalhando no departamento infantil. E minha esposa, ela junto com uma outra irmã lá da igreja, a Alessandra, implantaram um ministério de surdos na igreja, que até então não tinha. E eu acho que as coisas vão se encaixando. E a Marília, em novembro, outubro mais ou menos, do ano passado, ela entrou em contato com a gente, conversando com a Cris, a minha esposa, falando da necessidade de um casal um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, né, para estar vindo aqui para Afuá. E quando a Marília ela começou a falar das necessidades daqui de Afuá, da população surda, da questão das crianças, né, que precisavam ser alcançadas por evangelho, na hora meu coração já começou a arder. Então, se fosse para dar uma resposta, na hora eu já teria. Sim. Então, ela pediu, vocês estejam orando, conversando com a liderança de vocês, da igreja, e para ver o que realmente Deus orienta. Aí eu já olhei para a Cris, assim, já com o coração ardendo, eu já sabendo também da paixão que a Cris tinha por trabalhar com surdos. E nós viemos para cá justamente para preencher a necessidade, o Weber, que hoje nós sentimos em todo o campo. Às vezes a gente acha que o dinheiro é o principal e não é. Infelizmente, aquilo que a Bíblia fala, que Jesus já falava, né? Que o campo está pronto para ser colhido. Mas cadê os trabalhadores? Então, sim, nós viemos justamente para estar ocupando esse espaço da falta, às vezes, de pessoas, né? Para vir falar do evangelho para a comunidade surda, para os seus familiares e para a comunidade ouvinte em geral também. E a comunidade surda aí é grande, assim? Tem muita gente, não? Então, aqui, segundo o IBGE, existe uma população de 1.700 surdos. Só que o que acontece? Eles contam em toda a região ribeirinha, até um pouco mais distante aqui também de Afuá, e eles contam assim com todos
perda auditiva. Vamos pôr uma pessoa de idade, uma pessoa que vai perdendo a audição, eles contam como deficiente auditivo. Sim. Então, esse universo de surdos nativos, né, o surdo realmente que nasceu surdo ou que na infância ficou doente e perdeu, hoje gira em torno, segundo o IBGE, em torno de 260, 270 pessoas. Hoje aqui nós atuamos, a nossa comunidade de surdos, em Irapuá nós atuamos com aproximadamente 20 pessoas surdas. Sim. Fora ainda alguns ribeirinhos que a gente atende também. Aí desses 20, aí tem pais, tem a família, tem, né, que esse grupo ele se alarga muito mais. A gente vê nas metrópoles, né, que às vezes tem igreja que não tem 20 pessoas, né, surdas, justamente porque não tem, né, talvez aí um grupo que assuma, vamos dizer assim, esse ministério, preparado para assumir esse ministério, né? E aí vocês estão atuando e felizes da vida, né? Por esse chamado, né? Lembrando que, inclusive, foi no último dia 26 agora, não é isso? Tem aí um dia de homenagem, né, aos surdos, dia 26 de setembro, não é isso? Isso, foi o dia 26, comemorado o Dia Nacional do Surdo, um dia dedicado para eles, né, e pela junta nós tivemos o prazer, né, os responsáveis aí, a Marília, o pastor Fabrício, que cuidam dessa parte, nós fizemos uma vigília, que começou no dia 24, né, à meia-noite, na quinta-feira, e correu durante todo o dia, terminando no outro dia, né, 24 horas de oração. Então foram várias igrejas participando, e somente para curiosidade, Welber, porque às vezes nem todos os ouvintes eles têm essa ciência. Hoje no Brasil existe aproximadamente 10 milhões de surdos. E desse universo de 10 milhões, menos de 1% declaram a fé cristã. Então nós vemos a necessidade de realmente atingirmos. E a população surda, ela está incluída entre o grupo menos evangelizado do Brasil. E nós nós aqui em Irapuá, nós atingimos dois grupos, que o grupo surdo faz parte desse contingente, né, de menos evangelizados, e a população ribeirinha também faz. Agora imagina quando o surdo, ele é ribeirinho, aonde que ele entra nesse contexto, né, de evangelização? Então é mais difícil ainda. Então a gente pega barco aqui, a junta, né, o Projeto Radical tem alguns barcos menores que a gente, algumas vezes do mês, a gente sai atrás, vai visitar esses ribeirinhos, falar de Cristo, falar para a sua família e também ajudar, né, com uma cesta básica, porque aqui a pobreza é muito grande também. Sim, imagino. E você já tinha andado de barco antes já, ou Júnior? Olha, eu tinha andado de lancha só em Vitória. Porque em Vitória, assim, de Vitória para Vila Velha, muitos anos atrás, tinha uma lancha que saía de meia em meia hora de um barco. Mas de ficar 4, 5 horas no barco, igual acontece aqui de Macapá para Afuá, não. Porque a gente coloca a rede, vem deitado na rede, dormindo, sentindo o balanço do rio, né? E para alguns que de repente querem vir um pouco mais rápido, tem a voadeira, que é a Expresso, que faz em 2 horas. Que é tipo um ônibus, você vem sentado numa poltrona com ar-condicionado, bem confortável também. Sim, meu Deus, então quer dizer, tem tudo isso aí, né? E quer dizer, o nosso Brasil é algo extraordinário, né, rapaz? Você não imagina o tanto de coisas que tem, tanto de lugares, né, que tem. E você está falando nesse momento de Irapuá? Eu estou em Irapuá, minha esposa está aqui do lado. A gente está na nossa casa, porque hoje o Projeto Radical tem uma casa, onde nós recebemos os surdos, fazemos as nossas reuniões, e nós temos 2 missionárias, né, que é a Aline, de Maceió, de 24 anos, fez 23 anos agora, e tem a Ivaniquel, que também é de Goiânia, e a Ivaniquel, ela é surda. Ela é uma missionária surda que veio atingir a sua própria população. Nós estamos falando de aqui a Irapuá, do centro mesmo, onde nós moramos, eu e minha esposa. Maravilha, coisa boa. Me conta, Júnior, o nome da tua esposa é? Desculpa. Cristiana. Cris. Sim. Para os íntimos. Tá certo. Júnior, me conta aí, você e a Cris, né? Qual foi, assim, hoje, né? Eu sempre faço essa pergunta para os missionários.
Aliás, são duas perguntas que eu sempre faço para o missionário. A primeira dela que eu quero saber é o seguinte: quando vocês chegaram aí, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? A maior dificuldade que vocês tiveram quando chegaram aí em Afuá? Para mim, falando por mim, porque eu sou muito emotivo, Elber. Sim. Eu me emociono e lidar com essa questão de pobreza extrema. Sim. Eu não estava preparado, porque por mais que a gente ouve falar, ouvir é uma coisa, mas quando a gente se depara, chegar numa casa ribeirinha, conhecer um fogão, que não é um fogão, você, às vezes, a casa ela só tem as paredes laterais, não tem nem na frente nem atrás, e as redes onde as pessoas dormem, e mesmo assim, essa pessoa, ela vem te receber com um sorriso, e às vezes não tem nada para comer, sabe? É um tapa na nossa cara, que às vezes a gente ainda reclama do que nós temos. E a gente começa a perceber que nós podemos viver com muito menos do que nós temos hoje. E ainda assim, a gente tem a ousadia de reclamar. Então, a minha maior dificuldade foi lidar com o emocional, de lidar com certas realidades em que a gente não estava preparado. Certo. Eu queria ouvir da Cris também, então, já que ela está aí do teu lado, vou aproveitar e aproveitar a carona. Ela tá se escondendo aqui, porque ela não gosta muito de falar, ela já riu, mas ela vai participar aqui. Promete para ela que ninguém vai ver. Tá rindo aqui. Fala, meu. Welber. Oi, Welber. Oi, Cris, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda, obrigado, viu? Desculpa ter te pego de surpresa, não foi combinado, né? Não foi. Mas eu prometo pra você que ninguém vai te ver você participando aqui. Tá bom, ainda bem. Porque ela tá vermelhinha. Então conta pra gente, Cris, o que você identificou aí como a tua maior dificuldade quando vocês chegaram em Afuá? A minha maior dificuldade, assim, não foi em chegar aqui em si. Que eu falo pro Júnior, falo pra todo mundo que a gente nasceu pra morar aqui. Eu me sinto parte de Afuá. Que bacana. Assim, mas a minha maior dificuldade é porque eu tinha labirintite. Era pegar o barco. Jesus, amado. Então, assim, as primeiras 3 vezes, para mim, foi um choque, foi um tormento, né? Na verdade, eu passava muito mal. Foi aí que eu orei, falei, Senhor, não dá, né? Eu tô aqui, a gente tem que visitar Ribeirinhos, ou a gente tem que ir em Macapá, ou fazer alguma outra coisa, tem que pegar barco, como é que eu vou ficar? Tanto é que eu trouxe umas 5 caixas de labirinto pra cá, porque eu não sabia se eu ia encontrar aqui. E Deus me curou. Olha só. Então, assim, foi uma dificuldade que passou já, graças a Deus. Então, assim, é até um testemunho, né? Sim. Aquilo que Deus pode fazer quando a gente está com o coração disposto. Eu orei e Deus, ele viu meu coração, né? Viu realmente que para onde a gente tem que ir, a gente tem que pegar barco e a minha dificuldade. Sim. E ele tirou com a mão. Aí não dava, né? Aproveitando que você já está aí, deixa eu fazer de novo a outra pergunta que eu sempre faço para todos os missionários, que sempre a gente bate papo aqui. Hoje, qual foi já, apesar de vocês estarem aí há tão pouco tempo, ainda não tem 1 ano, né? Vocês chegaram em janeiro ainda aí, né? Mas eu acredito que já devem ter tido muitas experiências, né, legais aí. E eu queria que você contasse pra gente qual a experiência que de repente marcou a tua vida já aí em Afuá. Na verdade, assim, são várias, né? Algumas coisinhas que a gente vê acontecendo. O desenvolvimento de um surdo, em especial. Sim. Porque quando eu trabalhava lá em Vitória, eu fiquei com um surdo em sala de aula, ele demorou 3 meses para aprender uma palavrinha só, conciliar a palavra com sinal, com datilologia. Sim. E aqui a gente está com o mesmo caso, né? Foi até há 2 semanas, a gente esteve lá com ele, toda quarta-feira à tarde. E ele já está conhecendo o sinal e as figuras. Então, ele tem 32 anos. Então, isso, assim, marca. São as coisinhas pequenininhas, entendeu? Eu falo, nossa, mas só porque ele conheceu um sinal, para quando a gente chegou aqui, ele não conhecia nada, um sinal já é muita coisa, né? Sim. Ele conciliar, você pegar, vamos supor, igual foi o caso, né? A Ivaniquel estava ensinando cores para ele, colocou os lápis e fazia o sinal, ele ia e pegava a cor certa.
Então, assim, para a gente está sendo muito gratificante ver os meninos começar a orar pela primeira vez, eles terem um entendimento de quem é Jesus. Então, isso marca a vida da gente. E, assim, agora uma curiosidade, ô Cris, como que eles faziam para se comunicar aí? Gestos mesmo e tal, é? Porque eles não... Então, Você está falando aí que eles não falam através dos sinais, né? Então, deve ter sido muito... Gestos caseiros, aquilo que só a família compreende. Se vem para a rua, as outras pessoas não sabem o que eles estão falando. Sim. Que é uma dificuldade muito grande que a gente tem no culto, né? Muitas vezes a gente tá ali, ou tá fazendo culto só em Libras, ou às vezes o Júnior tá pregando e a gente está interpretando. Você vê que muitas vezes eles estão voando, não estão entendendo o que a gente está falando. E muitas vezes a gente tem que voltar, repetir com mais calma, perguntar, entendeu? Às vezes tem que repetir 2, 3 vezes até eles conseguirem compreender o que você está falando. Welber, porque essa é uma outra realidade muito triste aqui de Afuá. Os surdos, a grande maioria, não sabe a própria língua deles, a Libras. Então, há uma adaptação. Às vezes sabe um pouquinho o básico, mas a maior parte dos sinais são sinais caseiros. Ou tem aqueles que não sabem nada de Libras. Então, aí a gente tem que usar estratégias, usar figuras, usar desenhos para falar sobre céu, sobre inferno, sobre pecado. Então, desde o início, as primeiras equipes, elas já começaram a desenvolver essas estratégias e a gente está seguindo e procurando melhorar, né, cada vez mais, para haver uma comunicação. Porque uma coisa é você ensinar Libras, igual hoje. Hoje nós ensinamos Libras para o Genilson, que é um menino surdo de 5 anos. E uma criança, a mente da criança é igual uma esponja. Sim. Você vai ensinando e ele vai assimilando aquilo. Agora um surdo que tem 40 anos, 40 e poucos anos, já é mais difícil para assimilar. Sim. Entendeu? Então, isso é motivo de oração para os irmãos, né, que estão nos ouvindo, para que estejam orando, para que esses surdos... Porque assim, uma coisa que a gente ora muito aqui, Welber, é que o Espírito Santo faça aquilo que as nossas palavras e, infelizmente, nem os gestos possam fazer. Que é eles entenderem a questão da salvação, do arrependimento, de aceitarem Jesus. E, às vezes, é o Espírito Santo que vai fazer isso, porque não são palavras e não são gestos. Não é a linguagem, né, visual da Libras. Sim. Então, é o Espírito Santo que tem que fazer isso, né? E eu imagino que isso é uma realidade, talvez, em muitos lugares aqui no Brasil, não é, Júnior? Exatamente, com certeza. Onde muitos desses surdos, se não conseguem nem se comunicar, agora você imagina saber, né, a respeito de Jesus e alguma coisa nesse sentido. Agora, aproveitando, Júnior, que você está aí, me conta você, a tua experiência, qual a tua experiência ou quais, né, se você quiser citar mais de uma, que marcou aí já em Afuá. Assim, eu sou um apaixonado pelo Ministério Infantil, né? Eu trabalho muito com criança, sempre trabalhei em Goiânia, estava trabalhando. Então aqui nós começamos a desenvolver atividades com as crianças da rua. Às vezes não são nem filhos de surdos, mas são crianças que elas que nos acolhem, vem chegando devagarzinho na casa radical e a gente começa a amar essas crianças e nós começamos a trabalhar com elas. E tem uma em especial, né, eu posso falar o nome aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas não vão, infelizmente, né, não vão estar ouvindo a rádio, que é o Pablo. Ele era uma criança assim, muito problemática. Quando a gente chegou, a gente via a agressividade dele, batendo nas crianças da rua. E depois conversando com algumas pessoas aqui, vizinhos próximos, mais antigos, falando que ele às vezes ficava tipo assim, na esquina, fazendo oração para demônio. Orando mesmo pro diabo, fazendo invocação. Sim. E nós ficamos assim, nossa, ele fazia isso e tal. E nós começamos a nos aproximar dele, ele começou a ir no trabalho que a gente faz, o pequeno grupo infantil. Qual a idade dele, hoje, Júnior? Ele tem 8 anos. Meu Deus. 8 anos. E assim, ele começou a se aproximar da gente, a gente demonstrando amor por ele, carinho. E hoje, assim, é uma criança totalmente transformada, o Helder. Ele já ora no pequeno grupo. Sim. Eu, assim, me emociono muito quando eu falo dele, porque
Tipo assim, se a gente pudesse, caso a gente tivesse que voltar hoje para casa, falar, ó, vai acabar o Radical Surdo, ou vocês têm que ir embora. Já valeu a pena por a gente ter alcançado esse menino, uma criança de 8 anos, porque a gente já vê a transformação dele com as outras, como que ele tem se transformado a cada dia. É uma criança, às vezes faz coisas, né, de criança e tal, mas a gente vê já o desejo dele, ele parou de brigar com as outras crianças na rua, e isso não é mais um problema. Às vezes a gente estava aqui em casa, e aqui as crianças chamam a gente de professor e professora. Sim. E era assim, direto, aqui em casa, professor, o Pablo tá batendo na gente, leva a gente em casa, né, porque todo mundo mora perto. Aí eu tinha que pegar os meninos e ir até o outro lado da rua, né, ou brigando com o Pablo para ele não brigar com os meninos. E hoje, graças a Deus, isso parou, porque o Pablo se tornou amigo das outras crianças, e nós cremos que vai ser um homem de Deus. A gente tem trabalhado para isso, sabe, evangelizar essas crianças, implantar essa semente, e glória a Deus que a gente tem conseguido isso. Então, assim, são várias experiências, né? A questão dos surdos também, a gente vê, é um trabalho difícil, Elber. Como todo trabalho, plantação de igreja, né? De certa maneira, a gente está plantando aqui, mas a gente vê, em alguns casos, realmente, pessoas sendo transformadas. Pessoas, elas acatam o que a gente está falando, né? Às vezes, pequenos gestos, a gente vê uma mudança. Igual, tem um surdo, a gente estava conversando, como que ele deve se comportar com outras meninas, com outras moças, aconselhando, olha, quando tiver uma moça, não fica sentando no lado dela, né? A gente orientando como que um rapaz faz, sempre tem que estar com outra moça perto e tal. Aí teve um episódio que nós tivemos um grupo de Goiânia vindo visitar aqui, né, Afuá, e nós saímos no barco. Aí nisso, o meu pastor, né, ele foi sentar no lado de uma menina, só ele e ela, assim, porque estava o lugar no barco, né? Sim. Aí esse surdo chegou, bateu no ombro dele e falou assim, não, você não pode sentar sozinho com ela, não, ela tem que sentar com outra moça e você sentar do lado, só você e ela no barco, não pode. Aí nós achamos muito interessante que ele aprendeu a lição. Sim. E já estava disseminando aquilo que ele aprendeu, e era no meio de todo mundo, não tinha maldade nenhuma, mas como foi falado para ele, ele quer que os outros homens também tratem as moças com o mesmo respeito. Então, claro, assim, é muito gratificante ver a semente sendo plantada na vida desses meninos. Sim, eu imagino que a alegria, né, de vocês, assim, já podendo estar observando resultados, onde pessoas estão ouvindo, né? Ouvindo vocês e praticando aquilo que vocês já estão ensinando, né? A gente já vê a história do Pablo, já tem a história desse outro rapaz. O Pablo também é surdo ou não? Ou uma criança? Não, o Pablo é ouvinte. O Pablo é ouvinte. Sim. São crianças da rua mesmo, vizinhos nossos, que a gente acaba abraçando, né? Trabalhando com elas também. Certo. A igreja hoje aí já tem quantos membros, a igreja de Afuá? Então, hoje aqui ainda nós não temos uma igreja. Sim. Né? Existem várias comunidades, igrejas, tem igreja presbiteriana, tem igreja Assembleia de Deus, mas uma igreja realmente batista, da nossa convenção não tem ainda, porque nós trabalhamos no projeto Radical e ali nós reunimos, fazemos o culto. É como uma igreja, mas não uma igreja oficial. Sim. Entendeu? Então, assim, como membros mesmo ativos, assim, pessoas participantes, é bem flutuante. Tem domingo que somos nós 4, né, os 4 missionários que estamos trabalhando aqui, com mais uma família de 2, 4 pessoas. Mas tem domingo que chega a 15, 20 pessoas no total. Né? Então, aí agora nós temos uma igreja parceira, que é a nossa igreja, a Igreja Batista Memorial de Macapá, a primeira lá, e ela que nos ajuda aqui no sustento da casa, Radical, né, paga o aluguel, e eles estão construindo agora um templo num outro bairro aqui, noutra região aqui próximo a nós, e lá nós vamos ter a nossa primeira igreja realmente batista, que a gente vai estar abrindo. A gente não sabe ainda como que a gente vai, a nomenclatura, se vai ser uma igreja em Libras, se vai ser a igreja batista em Afuá, como que realmente vai funcionar, porque a gente vê a necessidade muito grande, Weber, não somente para os surdos, mas para a comunidade em geral, de um evangelho saudável, um evangelho pregado realmente com autoridade das Escrituras. Que infelizmente hoje a gente vê, né, um evangelho de prosperidade, de muitas emoções.
E a FUA, ela precisa realmente de uma igreja baseado, centrado nas escrituras sagradas. Então, independente da gente trabalhar com surdos ou com ouvintes também, a gente vai querer ajudar de alguma maneira, né, a igreja aqui que vai estar abrindo daqui a alguns meses. Certo. Júnior, eu queria saber de você o seguinte: vocês têm aí na cidade, vocês fazem na cidade, claro, que vocês estão aí para isso, né? E eu acredito que vocês devem fazer um trabalho de evangelização, né? De saírem e tal, evangelizando, como você falou, que inclusive vocês vão até para ver se alcança ribeirinhos também, né? Essa questão de evangelização, né? E falou até que tem aí 2 missionárias com vocês que estão aí atuando e tal. E aí em Afuá o pessoal recebe também voluntários, assim, por exemplo, a pessoa quer ir você tá aí agora falando, com certeza aqui tem centenas de pessoas que estão plugadas com a gente, né? E de repente bateu o desejo de, eu quero ir lá conhecer Afuá, eu quero servir lá uns dias em Afuá e tal. Isso acontece aí também? Então, nós tivemos um grupo, igual eu falei, né, agora em agosto, passaram 10 dias aqui, o pastor e 4 irmãos da nossa igreja, Batista do Atlântico, lá em Goiânia, e voltaram outras pessoas. E nós estamos, assim, Elber, realmente implantando esse projeto agora. Por quê? Às vezes a pessoa ela não tem a disponibilidade de doar 1 ano da vida, né, como um radical, mas ela pode doar suas férias, ou parte das suas férias. Então ela pode estar entrando em contato conosco, né, ou com a Marília mesmo, né, que é a coordenadora, ou com a gente. Eu posso deixar o nosso contato também aí com vocês, e a gente programar visitas, né? Mas o interessante é que a pessoa ela não venha com aquele intuito, eu vou para conhecer a FUA, para passear. Não, é para servir, para fazer diferença na cidade, para impactar a vida das pessoas. Aí só contando um pequeno testemunho, Elber. Uma irmã, a esposa do irmão Idelbrando, lá da igreja, ela se dispôs a vir com esse grupo. E ela conversando com a gente, ela falou, nossa, o que eu vou fazer? Porque eu não sou, né, não sou pastor, eu não sou missionário e tal. Aí nós, o que você é? O que você trabalha? Aí ela, eu sou cabeleireira. Pronto, tá resolvido. Então ela veio e nós assim fizemos uma proposta um pouco diferente, porque aqui existem alguns ministérios parceiros nossos. O pessoal da MEAP, o pessoal da Missão Igarapé, da MAC, da Igreja de New Jersey, que é um outro ministério que faz um trabalho bem bonito aqui com crianças. Então nós sentimos o desejo de fazer o quê? Vamos abençoar os missionários que estão trabalhando aqui no campo, principalmente as mulheres. Então a irmã Nízia, ela veio, Elber, e ela assim foi tremendamente usada por Deus. Porque às vezes o missionário, ele se dedica tanto no trabalho, o tempo é tão corrido, que esquece de cuidar dela mesma. Às vezes um salão não tem tempo. E às vezes não é questão do tempo de horas, mas às vezes é o tempo financeiro, que às vezes não sobra um dinheiro para comprar uma tinta, para você fazer uma massagem, para cuidar do seu visual. Então a irmã Nízia, ela se dispôs a vir, ela trouxe as coisas dela, e ela se impactou. Nós soubemos depois de uma missionária que ela estava com a autoestima muito baixa, se achando feia, sabe, assim, e a Nízia mudou o visual dela, o cabelo, e ela assim, agora a gente vai lá, às vezes conversa com ela com um sorriso no rosto, muito alegre. Então são pequenas atitudes que às vezes as pessoas vêm fazer que impactam a vida das outras pessoas. Então, nós precisamos, você pode doar suas férias, quem estiver nos ouvindo, a gente programa, vê um melhor momento para isso, mas venha realmente para a disposição, tipo assim, o meu trabalho, o que eu sei fazer, que eu posso estar ajudando outras pessoas. Igual a Cris mesmo, umas 2 semanas atrás, ensinou as surdas a fazer cocada. Olha só, nossa, uma cocada sim, porque aqui eles não têm costume disso. Sim. Então os maridos, quando eles vinham aqui em casa, os surdos, eles comiam a cocada e eles ficavam doidos, porque, nossa, o que é isso? Eu nunca comi. Então, na culinária, a gente está procurando ensinar pequenos gestos para até mudar os sabores, né, dentro de casa, ensinar algo diferente para as famílias aqui. Então, nós temos esse projeto também. Então, doe suas férias, ou integral, ou parte dele, ou se você, de repente, você tem um tempo disponível, é aposentado ou aposentada, pode programar, doar um período desse tempo que você tem para vir abençoar
né? Nós temos a Casa Radical aqui, é uma casa que comporta algumas pessoas. Conforme for, a gente aqui, a nossa casa, a minha e da Cris também, comporta outras pessoas. A gente está aberto, com o coração e as portas abertas para receberem pessoas, né? Que estejam dispostas a vir. E uma coisa é certa, hein, Júnior? Assim, as pessoas que vão, né, para esses tipos de ação, né, ou de ações aí, seja aí com os ribeirinhos, seja aí no Nordeste do Brasil, né, o Radical Nordeste e tal, as pessoas que participam dessas ações, com certeza nunca mais serão as mesmas, né? Elas vão e percebem, elas vão perceber muitas coisas que elas às vezes ouvem falar, não dá muito valor, mas quando chega aí que se depara com essa realidade, de fato eu acredito que deve sair daí muito impactada, não é? Não tem como, Elber. É igual às vezes nós nos reunimos aqui, nós 4 que estamos trabalhando, e a gente conversa, a gente fala, gente, 9 meses, como que as coisas mudaram? Porque igual numa entrevista que eu dei para a Junta também, que foi vinculado no momento de oração, semana passada, no programa Haja Luz, eu falei justamente sobre isso, porque nós chegamos às vezes no campo, Elber, cheio de conceitos, né, daquela bagagem de igreja, e quando a gente chega num campo igual a esse, Afuá, Deus ele nos desarma, porque não somos nós, não é a nossa capacidade, não é o nosso achar que vai fazer, mas é justamente aquilo que o campo precisa, aquilo que o Espírito Santo quer que a gente fale. Então a gente precisa ser desarmado, e a gente começa a ser impactado por outras realidades. O próprio grupo que veio de Goiânia, eu falei isso para eles, falei, olha, eu tenho certeza que vocês estão voltando com uma outra visão. E o interessante é que lá na igreja já existe um ministério com surdos. Pequeno, nós hoje temos 2 surdos lá, mas está indo outras pessoas, mas o modo como eles estão enxergando esses surdos é totalmente diferente. O pastor mesmo, ele viu a necessidade dele aprender Libras, né, dele realmente se dedicar a aprender esse idioma. E o interessante é que eu passei, quando o grupo veio, eu fui para Goiânia, porque eu fui convidado a ser paraninfo na turma de seminário lá, e eu passei 20 dias lá em Goiânia, eu voltei junto com eles. E chegou uma família, um casal de surdos, e o pastor conversando com eles, né, eu chamei, perguntando se ele poderia ser o pastor deles, porque eles estavam precisando ser pastoreados. E o meu pastor Emerson, ele falou uma coisa interessante, ele falou, olha, eu não sou pastor de ouvintes nem de surdos, eu sou pastor de gente. E esse pastor de gente, ele tem que estar apto a falar para surdos e para ouvintes. Às vezes esse falar para surdos vai ser através de um intérprete. Glória a Deus se tiver. E se não tiver intérprete? E quantos surdos têm chegado em nossas igrejas, Welber? E às vezes ele entra e sai sem saber nada, porque não tinha ninguém preparado para falar com ele. E às vezes, daí a necessidade... Só um parêntese, ô Júnior, às vezes também tem um surdo que às vezes sente até necessidade ou desejo, né? Não vou dizer nem necessidade, mas o desejo de ir até uma igreja, mas aí pelo fato de ele saber que lá não tem ninguém que possa se comunicar com ele, ele nem vai, né? Exatamente, isso é uma realidade muito grande dentro das nossas igrejas, dentro da Igreja Batista. Graças a Deus isso tem mudado, algumas já têm se despertado para isso, e infelizmente, Welber, o trabalho com surdo é um trabalho de formiguinha. E às vezes não é um trabalho de sucesso, não, porque o intérprete é uma coisa que eu sempre falo, quando eu estou lá na igreja, eu tenho a oportunidade de falar, o trabalho ali de intérprete é o menor trabalho que a pessoa vai fazer, porque é 1 hora, 1h30. O trabalho do intérprete é depois, quando a igreja fecha, porque o surdo, ele precisa ir no médico. Às vezes, no posto médico, no hospital, não vai ter ninguém para interpretar. Então, quem que ele vai chamar, Welber? Sim. Aquele irmão que está interpretando. Então, realmente, a pessoa ela tem que se colocar na disposição de servo, de ser usado pelo Senhor. Porque a maioria das vezes que esse intérprete, ele não vai ser visto trabalhando ali na frente da igreja, mas vai ser aquele trabalho que ninguém vai estar vendo, que é indo no hospital, indo num posto público, numa repartição pública, ou simplesmente indo na casa dele, testemunhar, discipular esse surdo. E isso, às vezes, não é visto, não é notado.
Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje, elas querem participar do louvor, porque todo mundo vê, né? E aquele trabalho, às vezes, bastidor, infelizmente, as pessoas não querem. Mas louvamos a Deus, porque nós temos visto em algumas igrejas, né, esse nascer missionário, de pregar para o surdo, de testemunhar para o surdo. E a gente deseja, a nossa oração, para que isso realmente se multiplique, esse desejo de aprender a Libras. Porque, Welber, desculpa eu estar falando muito, não, é questão da curiosidade. Tranquilo. A Libras é o segundo idioma oficial do Brasil. Tem o português e a Libras é o idioma. Então, seria até necessário que o nosso poder público, é necessário aprender inglês, sim, espanhol, mas por que não institucionalizar o ensino da Libras para todas as crianças, já que é o nosso segundo idioma, e nós temos uma população de 10 milhões de surdos no nosso Brasil, que precisa aprender o seu próprio idioma e que a população ouvinte se comunique com eles. Nós precisamos muito disso. Meu Deus, essa informação para mim eu não tinha, né? Eu não tinha tido a curiosidade. São mais de 10 milhões, então, de surdos que temos no Brasil? 10 milhões de surdos, segundo o IBGE de 2010. Então, com certeza, esse número já ultrapassou. Está muito maior. Há 10 anos atrás, então. Meu Deus. Então, assim, quer dizer, é um trabalho que ainda está muito aquém, né, do que deveria ser feito em todo o Brasil. Mas glória a Deus pela vida de vocês que estão aí, né, e ouviram esse chamado da parte de Deus, deram atenção, né, e obedeceram esse chamado, um chamado que já estava no desejo do coração, né, de vocês aí há muito tempo. Júnior, deixa eu fazer uma outra pergunta que uma vez eu conversando com acho que foi uma missionária, ou acho que foi um casal de missionários também, coincidentemente dessa região ribeirinha, né? Só que acho que eles estavam estão atuando em Manaus. A moça, quando ela foi, a esposa no caso, né? Ela disse que um dos receios dela, quando ela chegou na ilha, era uma ilha também, que acho que é uma ilha que eles moram lá, eu não recordo mais o nome da ilha, e eles têm que ir de barco de Manaus para essa ilha e tal, onde eles moram, né? E são daqui, acho que são de São Paulo, se não me falha a memória, São Paulo ou Rio de Janeiro. E ela falou que uma das coisas que ela saiu daqui, bolada daqui do Rio, no caso, né? Que ela saiu assim muito preocupada, era com bichos selvagens, né? Ela achava que ia chegar aí e ia encontrar, né, os bichos mais esquisitos e tal, e isso era um dos temores dela e tal. E aí, até porque ela fala que quando aqui no Rio, em São Paulo, né, o Brasília, enfim, quem está aqui nos centrões, né, nos grandes centros, nas metrópoles, quando fala da Amazônia, todo mundo imagina já, né, ali um lugar onde tem só índios, né, e onde as pessoas estão ali convivendo, né, com tudo quanto é tipo de onça, né, e enfim, como é que é o nome daquela cobra? Anaconda, e por aí vai. E como é que foi? Houve essa preocupação de vocês? Isso aí, como é que vocês lidam com isso? Existe isso por aí? Como é que vocês, né, até para quebrar essa coisa aí? Não, aqui assim, eu e a Cris, nós viemos sem medo nenhum, né? Graças a Deus a gente nunca foi uma preocupação nossa. Só que assim, no primeiro dia, na hora que nós chegamos, descemos do barco de madrugada e vindo, a gente se deparou com uma barata. Uma barata? E é um negócio, Elber, de outro mundo. É mais ou menos uns 15 centímetros. Né? Uns 12 centímetros a 15 centímetros. É um negócio estranho, sabe? Sim. Mas eles falam que é barata, mas não é bem uma barata, né? É tipo não sei nem como definir aquele inseto, mas eles falam que é barata daqui. Mas assim, não entra dentro de casa, né? Em alguns períodos só, quase você não vê. Aqui é mais baratinha, normal. Rato, né? Normal aqui, muito. Mas assim, de animal igual. Teve um período em abril, março, que é quando a água cheia, né? A água, ela cresce muito. Sim. Aí apareceu uma cobra, né? Uma jiboia. Sim. Aí o pessoal ia aqui, assim, tudo que aparece vira comida. Eita. Uma cobra grande vindo, o pessoal mata e come. Porque mesmo? É cultural. Sim. Né? Então, até hoje eu só soube dessa cobra que viralizou aqui nos vídeos, todo mundo divulgando foto.
Mas, assim, de animal, aqui próximo mesmo de Afuá, não tem. O gostoso aqui é quando a gente vai visitar Ribeirinho, quando a gente sai, aí botos do lado, eles passam do seu lado, boto, mas nada assim de jacaré, nada disso. Ontem, eu fiquei sabendo, através de um outro pastor, que eu fui visitar no outro ministério aqui, que eles foram a cerca de 1h30, 2 horas daqui, de Afuá, de barco, para visitar uma comunidade. E lá eles tinham acabado de matar 2 onças. Eita. Que estavam correndo risco de avançar nas pessoas. Então eles foram obrigados a matar essas 2 onças. Ou seja, um pouco mais distante existe onça, existe outros animais, né, mais violentos ou de caça mesmo. Tatu, preguiça. Aqui em Afuá o pessoal costuma consumir muita preguiça. É como o nosso frango aí no Sudeste, no Centro-Oeste. Aqui eles comem muita preguiça. Oh, meu Sério. Deus. Mas não é permitido, eles comem escondido. Se a polícia pegar ambiental, a pessoa é presa e eles tomam a preguiça. Mas, igual a gente teve um período, a gente foi fazer censo aqui na cidade, rua por rua, perguntando se conheciam surdos. E muitas casas que a gente chegava, tava a bichinha lá presa, esperando a hora do abate. Aí a Cris, por favor, solta ela, tadinha do bichinho. Mas não, pessoal, eles comem a preguiça com gosto aqui. Mas então, é uma preocupação que você não precisa ter. Quem quiser vir nos visitar, você não vai ver jacaré, você não vai ver cobra, assim, né? Fácil. Às vezes você vai ver uma pequenininha, mas isso aí bem retirado. Sim. Ou seja, né? É normal para quem mora, por exemplo, eu particularmente moro aqui em Brasília. Próximo aqui nós temos os parques, né? Tem os parques onde nós temos, dentro desses parques, algumas pessoas dizem até que tem onças, que tem aqueles os veados, né? Tem, enfim, tem esses bichos selvagens, né? Porque são parques gigantescos e tal. Assim, mas não é nada que você também tá vendo aí a toda hora. Você abre a porta e tem um no quintal de casa e tal, nada disso, né? Era só para tirar exatamente essa curiosidade, talvez essa preocupação que às vezes as pessoas acham, Deus me livre, vai que um boto voa no meu pescoço e sai voando comigo, né? As pessoas imaginam essas coisas. É verdade. Então, é mais ou menos essas coisas assim, né? Mas que bom, Júnior. Obrigado, querido. Eu quero agradecer, nossa hora que avançou. Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Quer reforçar o convite? Inclusive passar o teu telefone para o pessoal que quiser estar aí com vocês, né? Passa o teu telefone aí pra gente estar divulgando. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, junto com as suas considerações finais, eu queria ouvir também a nossa querida Cris, se ela quiser acrescentar também alguma coisa aí, fique à vontade. Tá bom, então aproveitar esses minutos finais, Welber, agradecer pela oportunidade de estar falando, né, sobre o trabalho aqui em Afuá, pedindo as orações dos irmãos, pela comunidade surda, os ouvintes. E se você tem um chamado, você se sente vocacionado, nós precisamos de radicais aqui, né? Surdos e ouvintes, pessoas que, às vezes você não precisa ser fluente em Libras, mas que você primeiro tenha a disposição de se colocar a serviço do Senhor, num lugar humilde, num lugar simples, mas que existem pessoas valiosas diante do Senhor. Aí aquela pessoa que de repente ela quer doar suas férias ou um período, eu vou deixar o meu contato, meu e-mail, que aí a gente te passa a questão de valores, como que funciona a sua participação, como que é feito isso. E o meu contato é o meu telefone de Goiânia, né? 62 99680 9091. 62 99680 9091. Né? Tem um zap nesse número e tem o meu e-mail, né? Que é junior.duarte@missõesnacionais.org.br. junior.duarte@missõesnacionais.org.br. Né? Então que Deus esteja abençoando. Muito obrigado, Welber, falar com você, com os irmãos aí da rádio que nos atenderam antes, passando as orientações. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a de todos os ouvintes, e a Cris vai estar fazendo as ponderações dela finais. É isso aí, que Deus esteja abençoando vocês, muito obrigada pelo privilégio, e vocês que nos ouviram estejam com o coração e a mente aberta para obedecer o chamado de Deus, para vocês poderem vir para Afuá, experimentar as bênçãos que a gente está experimentando aqui também. Um abraço a todos.
Maravilha. Então tá aí, ó. Conversamos aí com os nossos queridos Júnior e Cris, né? Estão em Afuá, no Pará, né? Uma ilha abençoada por Deus, onde esses homens e mulheres de Deus estão ali comprometidos com a obra do Senhor e Deus fazendo o extraordinário aí, com certeza, não é? E uma outra coisa, uma outra curiosidade também, não é, Júnior e Cris? Uma outra curiosidade é que quem for para aí, você também já vai começar, vai ser introduzido a aprender aí a Libras. Tenho certeza que quando você sair daí, você vai voltar para casa e vai querer aprender Libras para chegar aí também e poder se comunicar melhor com todo esse povo que já vai estar sendo alcançado por Deus, ou já teria sido, né? Ou já terão sido, melhor dizendo, alcançados por Deus aí em Afuá. Júnior, Cris, obrigado, queridos, pela participação de vocês. Obrigado. Muito bom conversar com vocês aqui. Até uma próxima oportunidade. Quero conversar daqui a alguns meses, depois com vocês. Quero bater um papo de novo para saber como é que tá esse povo, para saber como é que tá o Pablo, para saber como é que tá esse povo de Deus aí, que está aí crescendo. A igreja, em nome de Jesus, já vai estar sendo inaugurada, já terá sido inaugurada, né? Então acredito que vai ser bênção demais. Obrigado por esse tempo disponível, tenho certeza que foi muito bom, né? Se você gostaria de mais uma vez, né? Eu vou repetir aqui o telefone do Júnior, é o 62996809091. Né? Esse é o telefone, ou então você pode entrar em contato com ele. De repente você sentiu também no coração de abençoar aí esses missionários que estão por aí, né? Você quer enviar um valor, uma quantia para estar ali, que eles estão ali sempre com algumas coisas que gostariam também de estar alcançando pessoas, a população por lá. Então entre em contato aí com o Júnior no 62996809091, né? E deixa Deus te usar aí em nome de Jesus. Queridos, obrigado, viu? Deus abençoe, obrigado um abraço. Pela oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, amém. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.